Bom dia, estamos chegando ao vivo no canal Boa Vida com o nosso Boa Vida News. Hoje é sexta-feira, né? O final de semana está aí, você já viu que a previsão do tempo, segundo o Climatempo, ó, tudo de bom. Hoje, por exemplo, segundo o Climatempo, não chove, mínima de 18, máxima de 33, probabilidade de chuva zero. Para sábado, mínima 18, máxima de 33, probabilidade de chuva zero. No domingo, mínima de 18, máxima de 35, probabilidade de chuva 60%, volume estimado 2 milímetros, é muito pouco para chover, no máximo vai cair uma garoa. Cotação do bovino para Mato Grosso do Sul, R$ 137,00, milho R$ 20,72, soja R$ 59,81 e o dólar R$ 2,59. Incrível, né? O dólar operou a semana todinha entre R$ 2,55, R$ 2,54, aí chega na sexta-feira o dólar vai a R$ 2,59, uma alta de 1,3%. Deixa eu dar um recadinho aqui do CIAT, né? O CIAT é o nosso parceiro para você que quer trabalhar, principalmente final de ano. O CIAT é ali na Weimar Torres, ao lado do prédio das Araras. Você tem que levar carteira de trabalho, carteira de identidade e CPF. Muitas vagas para abastecedor de linha de produção, açougueiro, almoxarife, tem 15 vagas, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, caseiro, consultor de vendas, empregada doméstica dos serviços gerais, tem 10 vagas, operador de caixa, 32 vagas, operador de vendas para lojas, 18 vagas e vigilante, tem 25 vagas, tá bom? Você só não trabalha realmente se você não quiser. No Jornal Diário MS de hoje, comércio quer vender mais mesmo com cliente devendo. Essa história acaba sobrando para o vendedor, aquele que tem comissão, né? E se ele não receber, se a empresa não receber, naturalmente que ele também não recebe. Mas agora, final do ano, é outra história, é um outro tempo e todo mundo quer dar presente, mesmo que se endivide um pouco mais. Hoje, sexta-feira, eu estou recebendo com todo carinho, com prazer, o deputado estadual eleito, Renato Câmara, está chegando à Assembleia Legislativa. Renato, bom dia, obrigado pela visita aqui no nosso Boa Vida News. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, amigos que estão nos assistindo hoje aqui no canal Boa Vida, um canal que é pioneiro em Dourados, nesse segmento, né? Então eu quero parabenizar, Antônio Carlos, você, parabenizar também o Alfredo, o Cláudio, enfim, a toda a equipe que faz parte de um canal tão importante para Dourados. Ô Renato, para te conhecer um pouco mais, para que o pessoal de Dourados possa te conhecer um pouco mais, você formou aqui em Dourados, né? A tua faculdade, você formou aqui ou não? Sou formado aqui em Dourados. Formou aqui em Dourados. Na antiga UFMS ainda. Hoje é a Universidade da Grande Dourados, mas UFMS. Quanto tempo isso? Em 97 eu me formei. Você já morava em Viema e estudava aqui, é isso? Eu fiz técnico agrícola na Fundação Bradesco, que é lá em Miranda. Lá em Miranda, conheço. No internato lá. E depois eu de Viema fiz o vestibular aqui, passei. E hoje eu tenho grandes amigos aqui em Dourados. Aliás, tua família também é aqui de Dourados, né? Você é casado com uma douradense, tem filhos aqui douradenses e você firmou residência agora em Dourados? Estou morando... Está morando em Dourados? Estou morando em Dourados. E como é que foi o início da tua carreira política? Você que chegou à prefeitura de Viema. Bom, primeiramente eu militava partidariamente. Né? Nós somos do PMDB, eu fui presidente do PMDB por 2 mandatos em Viema e Viema vivia um momento muito difícil, né? Com cassação de prefeitos, um momento difícil politicamente. E eu, como presidente do partido, precisava ter uma posição diante daquele quadro político que estava em Viema. E naquele momento eu me coloquei como candidato a prefeito, então, né? Isso há 10 anos atrás. E tinha 4% nas pesquisas, contra um prefeito à reeleição, contra um médico ex-prefeito, né, em Viema, e acabei superando a expectativa e me elegi prefeito, então, naquele primeiro momento, no meu primeiro mandato em Viema. Eu acompanhei bastante, até narrando futebol,
E a gente sempre fala aqui do que o município pode fazer para o futebol profissional. E você se envolveu, me permita chamá-lo de você, se envolveu bastante na equipe do Ivinhema. As grandes conquistas do Ivinhema foram na sua gestão. Como é que foi a sua participação no esporte, numa cidade do interior, aonde chegou a conquistas? Nós criamos um grande projeto para Ivinhema, um projeto de reestruturação da cidade e também da autoestima da nossa população, que estava um pouco desacreditada do setor público. Então nós fizemos o equilíbrio financeiro, nós fizemos vários projetos de desenvolvimento e entre isso estava a questão do fortalecimento do esporte, através das classes de base, como o futebol de base, o vôlei, enfim, toda essa área de futebol, mas faltava o futebol profissional, porque é o futebol profissional que leva as pessoas para o campo de futebol. Então nós reunimos a comunidade esportiva e lá nós criamos o Ivinhema Futebol Clube. E com a criação do Ivinhema Futebol Clube, iniciou-se então um trabalho de base para entrar no profissional. E quando nós fomos para o profissional, nós fomos com a maioria dos jogadores da nossa região. De Angélica, de Novo Horizonte do Sul, de Nova Andradina, e aí Ivinhema conseguiu ser campeão estadual. E isso teve uma força muito grande, né? Nos treinos do Ivinhema Futebol Clube, as pessoas iam participar, né? Parecia que era campeonato. Por quê? É o profissional, o time levando o nome da cidade. Isso resgatou a autoestima, né, da população no sentido de participar do futebol, de ir nos campos no final de semana com a família, com os filhos. Isso é muito importante para uma cidade. E Ivinhema chegou ao cenário nacional, inclusive com a Copa do Brasil, né? Jogou com o Flamengo em Campo Grande, jogou com o Náutico, né? Nós fomos vice-campeões em 2009, né? 2008 campeão, 2009 nós fomos vice. E no ano passado, terceiro lugar do estado. Então isso é muito importante, ter o futebol. E isso acabou influenciando toda a nossa região. Influenciou Naviraí, influenciou Nova Andradina, todo o interior do Vale do Ivinhema e Cone Sul. As cidades também iniciaram esse trabalho de futebol profissional. Isso foi muito importante. O que esperar, né? Você vai ser oposição ao Reinaldo Azambuja, o novo governador, ou não? A questão de oposição, com certeza, nós não seremos oposição. Isso eu estou falando, Renato Câmara. Eu faço parte do PMDB, sou o segundo deputado mais votado do meu partido e o PSDB tem um histórico com o PMDB. O PMDB, ele sempre caminhou lado a lado com o PSDB historicamente. De 2 anos para cá, né, depois da disputa de Campo Grande, que teve um distanciamento do PSDB com o PMDB. Mas, se nós formos olhar no interior do estado, que é onde o governador eleito Reinaldo Azambuja teve uma vitória importante agora no segundo turno, e ele ganhou o segundo turno no interior porque o grupo se uniu no segundo turno, o PMDB veio junto com o PSDB. Então, essa história de caminhar junto, porque tem mais ou menos a mesma ideologia política, né? Tem um histórico junto. Então, o importante nesse momento é dar condições para que o governador possa ter os seus projetos que foram aprovados pelas urnas através do voto popular, ele colocar em prática. E como que ele vai colocar isso em prática? Tendo a votação e o apoio da Assembleia Legislativa. O projeto é bastante audacioso, inclusive com promessa de diminuição do ICMS. Você acha que é possível diminuir, ou abrir mão de impostos hoje, ou abrir mão de recursos? É possível a discussão. É preciso discutir essa questão do ICMS. A questão do ICMS garantido, antecipado, isso tudo precisa ser discutido junto com a classe empresarial e junto com o governo do estado e junto com os deputados. Isso é fundamental,
porque dentro dessa discussão o governo pode abrir mão, né, de uma parte do ICMS e, consequentemente, o comércio se beneficiar, vender mais. Então, tem um equilíbrio. Você tem menos impostos, mas, consequentemente, tem mais desenvolvimento de outro lado. Dourados vive uma incógnita e uma preocupação. O governador veio aí, assinou a ordem de serviço do Hospital Regional, mas vai ficar para o próximo governo. O que é que a Assembleia Legislativa pode fazer com relação a nos ajudar, eu digo ajudar Dourados, para que esse hospital possa realmente ser realidade, Renato? O deputado estadual tem um papel fundamental no desenvolvimento de uma cidade, no desenvolvimento do Estado como um todo. Porque é na Assembleia Legislativa que se discute o orçamento, né? É o deputado que faz o equilíbrio, né, da democracia. Por quê? O deputado, ele discute o orçamento antes do governo gastar aquele orçamento, ou seja, investir o orçamento. Então, quando se vai discutir a questão da saúde, né, é na Assembleia Legislativa que se discute os recursos que serão canalizados para a saúde. E um deputado tem que estar atento a essas questões importantes da saúde, porque Dourados, ela precisa ter um olhar mais atento do poder público para que Dourados, porque Dourados representa 33 municípios. Então, a saúde de Dourados acaba tendo um represamento, né, de atendimentos. Porque toda a nossa região, por exemplo, Nova Andradina, quando não atende no hospital regional, ela vem para Dourados. Então, a discussão do orçamento, né, de investimento na saúde, é fundamental se discutir qual que é o valor que possa melhorar a saúde de Dourados. E isso, eu, como deputado muito bem eleito em Dourados, e quero agradecer a toda a população pelo carinho que me deram, de me acolher em Dourados e me darem quase 4.400 votos, que é muito voto para Dourados. Eu estarei lá defendendo Dourados e a nossa região para que nós possamos ter mais recursos para atender a saúde de Dourados e, consequentemente, melhorar a saúde de toda a nossa região. Como? E essa é uma pergunta que você vai fazer. Como? Primeiro, com os hospitais regionais. Lá em Nova Andradina existe um hospital regional construído que está funcionando, mas precisa ter a média complexidade. Em Amambai existe o hospital regional que está funcionando, mas precisa ter a média complexidade. Então, atendendo nos hospitais regionais a questão da média complexidade e exames que são importantes, que às vezes ficam na fila por muito tempo, nós conseguiremos desafogar a saúde de Dourados, consequentemente dar um atendimento mais adequado, mais eficiente para a população de Dourados. Tá certo. Eu vou intervalo comercial, rapidinho. Eu estou conversando com o deputado estadual eleito Renato Câmara e eu já volto na sequência aqui do Boa Vida News. Até já.